Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu me chamo Eliane Ferreira dos Santos. O título do meu trabalho é Intersetorialidade e Políticas Públicas enquanto dispositivo de cuidado de si e do outro. A minha orientadora é a professora doutora Márcia Aparecida Amador Márcia. Esse trabalho faz parte do grupo de pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação e tem o apoio da CAPES. Eu sou doutoranda em Educação pela Universidade de São Francisco. Então, o recorte que eu enviei, né, da minha tese, a minha tese está em andamento. O objetivo é problematizar a ação de intersetorialidade entre educação, assistência social e saúde, enquanto formas de cuidado de si e cuidado do outro. O dispositivo analítico empregado na pesquisa se dá a partir da perspectiva pós-crítica, na convergência com os estudos discursivos e Foucaultianos, de modo a evidenciar nas entrevistas a relação dos sujeitos com o trabalho intersetorial, suas angústias, os maiores desafios, as principais tensões e o cuidado. A intersetorialidade, né, é objeto da minha pesquisa, né, é o tema dos meus estudos. O que vem ser essa intersetorialidade? Surge como uma ação surge como uma nova concepção para resolver os problemas que afetam a população de um determinado território, apontando para uma visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções. Tem-se com isso uma possibilidade de otimização dos recursos escassos, visto que a complexidade da realidade social demanda um olhar que não se esgota no âmbito de uma única política social. Para Junqueira, 1999, então Junqueira defende que os problemas sociais devem ser abordados por meio de uma ação integrada, sendo que a gestão intersetorial surge como uma alternativa para lidar com as questões que afetam a população de um determinado território. A pesquisa utiliza uma abordagem empírica e análise qualitativa. Para Minayo, a pesquisa qualitativa se concentra em uma realidade que não pode ser quantificada, pois lida com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Isso reflete um campo mais profundo das relações, processos e fenômenos, que não podem ser reduzidas a simples operacionalização de variáveis. A pesquisa está sendo realizada entre os anos de 2024 e 2027, foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição e já passou pela primeira qualificação. Está na fase das entrevistas com 3 sujeitos, que são agentes e gestores de equipamentos públicos, um equipamento público da educação, um da assistência social e um da saúde, respectivamente uma escola, um centro de referência de assistência social e um centro de saúde. O recorte que eu apresento aqui é resultado da análise da entrevista com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que juntamente com outros equipamentos públicos, inclusive escolas, fazem parte de uma rede intersetorial, que é o locus da minha pesquisa, né? Que atua em um território, uma região periférica, território periférico e vulnerável. Foucault, 2006, entende a prática de cuidado de si e do outro como uma ação de liberdade, pois se entrelaçam na busca por autonomia e ética por meio do autoconhecimento. O cuidado de si envolve uma relação de atenção e autoafirmação, pela qual o sujeito se empenha em preservar sua própria subjetividade e ética. Esse cuidado, por sua vez, se estende ao outro, refletindo uma responsabilidade ética nas relações interpessoais. O autor vê essa prática como um ato de resistência contra as normas e instituições que frequentemente buscam moldar o comportamento e a subjetividade das pessoas.
A análise utilizou categorias atravessadas pelo viés do cuidado de si e do outro, no que tange ao poder sendo exercido nas características de vida das populações. A prática do cuidado de si e do outro como ação de liberdade, o cuidado estendido ao outro como prática de resistência, o cuidado de si como modo de subjetivação pelo qual ao se relacionar consigo, o sujeito passa por transformação. Nesse sentido, podemos entender a intersetorialidade entre as políticas públicas como uma prática de cuidado de si e do outro, quando a entrevistada diz: essa interlocução entre as políticas é fundamental, porque muitas vezes os serviços eles vão tendo ligações com outras questões da população que eles não têm condição de fazer sozinhos. Então, essa conversa, essa importância da rede de serviços está alinhada com o mesmo propósito, né? De buscar essa interligação entre as políticas. É fundamental mesmo para a gente conseguir caminhar, porque os problemas, eles são muito, muito graves. Muitas vezes, uma política só não dá conta de maneira nenhuma. Coordenadora do CRAS. Nessa perspectiva, a intersetorialidade entre as políticas públicas pode ser entendida enquanto dispositivo de cuidado imbricado nas relações de poder-saber que exerce um tipo de poder sobre as populações, que também emprega o saber para atuar na melhoria da qualidade de vida da população. A integração entre as políticas é elucidada também no recorte discursivo a seguir. Às vezes, a gente solta tiros para vários pontos, mas às vezes a gente não consegue chegar naquela pessoa que vai poder dar uma resposta mais efetiva. Então eu acho que assim, quanto mais políticas participam da intersetorial, maior é a facilidade que a gente tem de ser mais assertivo. Quando a gente está só, vamos supor, assistência, saúde e educação, é uma coisa. Agora, se a gente tem pessoal da cultura, pessoal do esporte, sabe, pessoal de outras políticas, fortalece muito. Então, eu vejo que esse leque tem que estar cada vez mais completo, e principalmente com a população. Aqui é um recorte, né, da entrevista, da fala da coordenadora do CRAS. O autocuidado da comunidade atendida pela intersetorial também é mencionada na fala da entrevistada. Olha, eu percebo que algumas pessoas, muitas famílias, são muito cuidadosas, mas a gente percebe assim, as pessoas aqui morrem muito jovens, então eu sinto que o autocuidado é ainda bem frágil. Muitas pessoas usam substâncias, a gente sabe que muitas pessoas usam álcool até como uma maneira de escapar, eu imagino, né, escapar de uma realidade tão dura. Eu percebo pessoas de 40 anos falecendo com diabetes, pessoas com câncer. Teve um senhor que teve câncer, ele não tinha documento, ele não tinha o CPF e a saúde não pôde fazer a cirurgia nele, ele morreu. Assim, a intersetorialidade no âmbito das políticas públicas, nesse estudo, vislumbra o cuidado de si e do outro na seguinte perspectiva Foucaultiana: é uma atitude para consigo mesmo, para com os outros ao seu redor e para com o mundo na qual se está inserido. É uma conversão do olhar do exterior dos outros e do mundo para o interior, para si mesmo. É a atenção ao que se pensa e ao que se passa no seu pensamento, o que requer exercício e meditação. 3. Designa também ações exercidas de si para consigo, nas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos autoafirmamos. A conclusão é parcial, né? Concluímos que a intersetorialidade no âmbito das políticas públicas constitui um dispositivo de cuidado que, no viés Foucaultiano, vem a ser uma prática de libertação, tanto para os profissionais quanto para a comunidade assistida. Meus agradecimentos à 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica do Porto, Portugal.
à Universidade de São Francisco, à minha querida orientadora, aos meus professores, aos meus colegas de doutorado, ao Instituto Federal, que é a instituição que eu trabalho, e a CAPES, né, que proporciona a bolsa. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.